Bom dia! Começa agora mais um programa Questões, tratando hoje, nessa manhã de domingo, sobre habitação. Hoje vamos falar sobre engenharia social, o que é isso, quais as implicações que isso tem na sua vida, no nosso cotidiano. E para essa discussão, nós temos muitos convidados hoje. Recebemos a professora Ivana Prado Vasconcelos, engenheira e pesquisadora e professora aqui da FUNED-UENG. Também a Virgínia Ferreira, ela é assistente social e professora aqui da FUNED. O Álvaro Oliveira, engenheiro civil, também professor do curso de engenharia aqui da FUNED. E a Maria Antonieta Teixeira, coordenadora, diretora do Departamento de Extensão da FUNED-UENG, além de alunos dos cursos de engenharia de produção, engenharia civil, aqui também da instituição. Muito bem, para começar, a gente precisa clarear esse tema, esse nome. Quando a gente fala em engenharia social, qual é a diferença? O que significa engenharia social? A engenharia social é um ramo da engenharia que tem como objetivo analisar as questões relativas à habitabilidade ou às boas condições da moradia, mas num contexto que é também integrado com o ambiente externo. Então, ou seja, a engenharia social deve cuidar de garantir o direito dos cidadãos a uma boa condição de moradia aliada a uma boa condição de infraestrutura. Não é estranho assim pensar falar em engenharia social? Nem toda engenharia é social ou não deveria ser? Historicamente, a formação profissional de engenheiros e arquitetos, ela se constitui para a prestação de um serviço, no caso de engenharia, de arquitetura, por uma parcela da população que tem condição de pagar. Então, quando a gente usa o termo de engenharia social, na verdade, nós estamos querendo que o sistema de acesso à questão do serviço de engenharia e arquitetura, elas sejam tidas assim como a gente tem o acesso ao ambulatório, o acesso ao posto de saúde. Que você tenha profissionais que consigam garantir a essa parcela da população que não tem condição de pagar os mesmos direitos do que aquela que tem. Eu entendo a engenharia social, ou como alguns autores denominam, engenharia pública, como possibilidade de intervenção, sobretudo do poder público. Até então tem sido uma iniciativa das universidades, das entidades profissionais, das representações aí profissionais, mas tem se buscado instituir isso como uma política pública. A engenharia social ou a engenharia pública como uma política pública no sentido de propiciar esse acesso. Quando a Ivana fala de ampliar a possibilidade de acesso das pessoas, porque universalizar, como você disse, é uma utopia, mas o ideal, se a gente for pensar no ideal, é realmente universalizar o acesso, assim como a gente tem nas prerrogativas do SUS, acesso universal à saúde, embora nós saibamos que esse universal não funciona como universal. Mas pelo menos a gente tenta pensar que todas as pessoas elas têm direito a ter a moradia que lhe dê condições de vida, e de vida plena. E pensando em todas essas estruturas para que nós possamos viver bem. Eu acho que vale registrar para esse entendimento do direito à cidade como que as coisas foram acontecendo historicamente. Se a gente buscar de forma bastante recente, até a década de 70, as pessoas moravam na mesma proporção, tanto na área urbana como na área rural.
A partir daí, com o processo de industrialização, a população se deslocou muito rapidamente, né, muito intensamente para as cidades. Isso provocou, né, aliado à falta de planejamento, um desordenamento urbano de uma forma geral. E aí, em função disso, uma série de movimentos sociais, né, buscaram repensar, né, as cidades e a partir daí, culminando com a Constituição, a cidade e a moradia passam a ser compreendidos como direitos sociais. O que é o ideal de moradia, quando a gente fala em condições de habitação? Isso passa pela análise inicial da condição da moradia, propriamente dita, e passa também a condição de habitabilidade pela condição do ambiente do entorno. Então, quando a gente fala da condição da moradia, isso implica dizer o acesso ou o fato das famílias estarem habitando uma edificação em que você tenha uma certa segurança estrutural, para que a gente tenha acesso, né, a esse direito, né, que nós estamos falando, ou para que a gente tenha as plenas condições de habitabilidade, é preciso que a gente garanta também a esse cidadão o direito de ter as mínimas condições de saneamento, né? Então, ele ter rede de água tratada, ele ter rede coletora de esgoto, ele ter um sistema de coleta eficiente e regular, ele ter um sistema de controle de vetores, né? Ele ter um sistema de transporte eficiente que garanta a ele o ir e vir a trabalhar, que garanta os equipamentos públicos, tais como escolas, praças. Além da questão física propriamente dita, você ainda tem uma questão da ausência de regularização que também impede a condição ideal de habitabilidade, né? Tá certo. A gente continua essa discussão daqui a pouco, no segundo bloco, quando a gente traz um tema para essa discussão chamado autoconstrução. Daqui a pouco a gente explica e continua essa abordagem. Tem muitos motivos para ser FUNED-UEM. Um deles é ser docente nos cursos de saúde da instituição, que me possibilita participar da formação de profissionais tecnicamente competentes, mas também de profissionais conscientes da sua função social na qualidade de vida e no desenvolvimento do nosso município e região. Outro motivo também muito importante para ser FUNED-UEM é participar do núcleo de saúde coletiva e atuar nele com pesquisas, com cursos, com ações de extensão em toda a nossa região e município, possibilitando assim o desenvolvimento e melhora da qualidade de vida de todos. FUNED-UEM Educação Superior 0800 037 1213. Venha participar do 3º Seminário História e Memória do Centro-Oeste Mineiro. Exibições de vídeos, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Evento aberto à comunidade. Agende-se de 8 a 10 de setembro no auditório da FUNED-UEM Divinópolis. Saiba os detalhes para inscrição e da programação pelo site funed.edu.br. História e Memória. O Centro-Oeste em Desenvolvimento. A FUNED é uma instituição de ensino superior que tem uma grande repercussão em toda a região. E o que mais chama a minha atenção é a preocupação que ela tem, enquanto instituição de ensino superior, a colaborar com o desenvolvimento humano da região. Estando aqui, eu tenho essa sensação de colaborar nesse processo, né? Eu tenho abertura e todas as movimentações, as ações que a gente desenvolve, que tem possibilidade de desenvolver, ela caminha nesse sentido. E isso é o que me atrai e talvez seja o grande diferencial dessa instituição como instituição de ensino superior. FUNED-UEM Educação Superior 0800 037 1213.
Muito bem, voltamos no segundo bloco, discutindo hoje sobre engenharia social e agora a gente trata de autoconstrução. Para começar, queria saber o que é isso. A autoconstrução é o que a gente chama da construção de uma edificação pelos familiares ou com a ajuda voluntária, né, de amigos e da própria família e de outros membros da família, né? Então, normalmente, são construções que são desenvolvidas sem qualquer assistência técnica, não embasada em nenhum projeto de engenharia ou arquitetura, né, que tente, ou seja, que propõe aquelas questões de habitabilidade que a gente já discutiu anteriormente. Essa autoconstrução, ela pode se dar de duas formas, né? Existe a autoconstrução, que ela tem o que a gente chama, que ela acontece sob a autogestão, né? Então, o chefe da família, ou um cara que é pedreiro, alguém que, de uma certa forma, está ligado ao ramo da construção civil, e ele que direciona, ele que define, ele que, né, que define as etapas. Mas existe hoje também a autoconstrução por gestão, né, por gestão externa. Por exemplo, nós temos hoje sindicatos, cooperativas, associações que têm, inclusive, né, prefeituras que trabalham, né, incorporaram a questão da autoconstrução como um programa, ou como, né, dentro da sua política municipal habitacional, e que acontece a autoconstrução sob a supervisão de um profissional. Agora, que implicações pode ter isso? Assim, as pessoas resolverem fazer sua própria casa, né? Fazem isso diante de um contexto, de uma situação, para resolver um problema que tem. Ou às vezes é uma opção, quer dizer, eu quero construir do meu jeito e eu vou fazer assim. O que a gente pode pensar de implicações que isso pode ter? Em termos de problemas, é problemática, é uma coisa assim, é algo muito sério a se preocupar, ou é alguma coisa que é assim mesmo, que vai se resolvendo? O problema da autoconstrução, na questão, vou falar da parte técnica, né? É exatamente você não ter a técnica, né? O problema maior que eu vejo na construção é exatamente a falta da assistência mesmo de um profissional habilitado tecnicamente, por mais que quem ajude na autoconstrução seja um pedreiro experiente, tudo, mas não isso não determina a qualidade. A princípio, a autoconstrução existe porque o serviço não está acessível a uma parcela da população, não é? Então, ou seja, por que é que eu vou fazer a minha casa sem qualquer orientação e sem qualquer projeto, né? Se eu tivesse disponível, enquanto política pública, né, a assistência. O que acontece é o seguinte, na autoconstrução, o pessoal pega o projeto arquitetônico, né, que nesse caso até a prefeitura concede, sim, né, e pronto, ali acabou. E ele faz a fundação da maneira que cada um tem 3 ou 4, cada um dá uma opinião, e mas aqui é aterro, não, mas não tem problema, isso aqui tem mais de 10 anos, isso aqui já está compactado, e cada um vai dando suas ideias, né? E faz de uma maneira simplista, né? Eu questiono muito essa questão do projeto popular, esse projeto padrão que se dá na prefeitura, porque a sociedade, quem está precisando, não foi consultado. É aquilo que é a necessidade, essa é a demanda. Então, é claro, se o cara não tem acesso nem sequer ao projeto, ele pega um projeto na prefeitura, simplesmente por uma questão de legalizar até um determinado tempo, ou seja, para o CREA não ir lá, né, o Conselho de Engenharia não encher o saco, cadê o profissional que está responsável pela obra? Ele não tem profissional por quê? Porque ele não tem acesso, ele não tem dinheiro para pagar. Então, a questão da autoconstrução, ele faz porque ele não tem acesso ao serviço. Então, o que isso gera? Sob o meu, dentro da minha percepção em termos da questão da autoconstrução, quando a autoconstrução é feita por autogestão, todas as implicações negativas possíveis. Tá? Primeiro,
Porque ele se respalda, né? Ou seja, eu finjo que te dou um projeto e o morador vai fingir de conta que vai fazer. A autoconstrução é a pessoa querendo dizer o seguinte, ó, eu vou fazer do jeito melhor que eu posso. Eu vou assumir isso, vou fazer. Então, essa possibilidade de essas pessoas terem uma orientação, eu acho que é um caminho muito bom para se começar. Assim como a autoconstrução pode ser algo, né, não tão favorável para o conjunto da sociedade e para a própria família, também outras iniciativas, né, outras ações que o poder público tem desenvolvido também não têm sido muito satisfatórias, né? Doação de lotes tem sido um equívoco histórico, né? Doação de material de construção também tem sido. Por quê? Porque tudo vai sendo feito de forma isolada. Isso não tem uma articulação, um planejamento, né? Então, isso, ao final, isso acaba sendo prejudicial. Além de que você, o tempo todo, percebe que fica sendo estabelecida uma relação de favor, né? de clientela. Né? Eu te dou, e aí, portanto, você me deve alguma coisa. Sim. Acho que, nesse sentido, também a gente pode acabar pensando nesse custo social. Né? Então, daqui a pouco a gente traz a universidade para esse contexto, no terceiro bloco, falando de algumas iniciativas, de algumas ações que são feitas. É rapidinho, até já. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. A integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mão pra estéreo a sua compreensão. Venha participar do terceiro Seminário História e Memória do Centro-Oeste Mineiro. Exibições de vídeos, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Evento aberto à comunidade. Agende-se de 8 a 10 de setembro no auditório da FUNED UENG Divinópolis. Saiba os detalhes para inscrição e da programação pelo site funed.edu.br. História e Memória. O Centro-Oeste em Desenvolvimento. Foi durante a minha graduação que surgiu aos poucos uma motivação que cresceu e que não acabou até hoje. Por intermédio do corpo docente da FUNED, repleto de mestres e doutores, fui estimulado a fazer vários estágios, tanto na FUNED quanto em outras universidades federais. E assim me fascinei pela pesquisa e novas descobertas e quis ir além. Meus projetos de pesquisa envolvem estudos de novos fármacos para o tratamento de doenças pulmonares, tais como fibrose pulmonar, gripe e asma. Então foi na FUNED onde tudo começou e a FUNED sou muito grato por essa transformação. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta no terceiro bloco. Agora a gente fala da universidade, do papel que ela tem ou teria
se está cumprindo, quais são as iniciativas que a gente pode observar aqui a partir da FUNED UENG. A Ivana tem um projeto que trata de autoconstrução, né, Ivana? Sim. Eu queria ouvir um pouquinho qual é esse projeto, qual é o objetivo e quais são os resultados dele. Esse projeto que a gente já concluiu, né, foi um projeto de pesquisa com o objetivo maior de fazer uma análise desse processo da autoconstrução em 2 bairros do município de Divinópolis, né? Então, para além, né, da gente analisar a questão da habitabilidade, as condições da habitabilidade, foi feito também um trabalho de caracterização social das famílias, de modo que juntar a análise da questão da habitabilidade mais da condição social nos permite evoluir para a elaboração de programas de qualificação dessa mão de obra para a autoconstrução. A gente pretende desenvolver através, né, juntamente com a extensão, através do Centro de Excelência, programas de qualificação, né, semipresenciais, né, em que a gente possa estar envolvendo essas famílias, e não só as famílias dos bairros-alvo, mas da região centro-oeste, no sentido de que essa qualidade melhore, para além de você possibilitar a essas pessoas uma qualificação para obtenção de renda, ou seja, para a entrada no mercado de trabalho. O Álvaro faz parte de você coordena, né, um laboratório de projetos? A gente tem aqui na escola o que a gente chama de laboratório de engenharia social, né, que seria a tentativa, né, de você aproximar a assistência técnica da comunidade mais carente. Na verdade, seria anteprojetos, né, porque os alunos eles criam anteprojetos, né? Os alunos ainda não estão eles criam anteprojetos. E eles criam, por exemplo, anteprojetos para associações de bairro e dentre outras coisas. O Ramon estava querendo fazer uma pergunta sobre a implicação que isso pode ter junto a prefeituras, né? Se haveria uma proposta, alguma ideia para substituir esse modelo, né? Projeto econômico. Olha, nós começamos, inclusive, o laboratório de engenharia social da FUNED, né, nosso, ele começou num exercício desse tipo, né? Teve uma reunião, né, entre os professores e engenheiros, né, do curso, junto com a Associação dos Engenheiros, junto com o CREA e junto com a Prefeitura. Nessa ocasião, os arquitetos, né, eles fizeram, cada um, né, vários modelos, várias formas, inclusive com previsão de ampliação, que é o que não tem nesse projeto padrão, e doou, né? Cada arquiteto, né, vários deles participaram, cada arquiteto ele ficou responsável por 2 projetos arquitetônicos, no sentido de você ampliar essa possibilidade e ter projetos arquitetônicos que fossem mais adequados, né, às diferentes realidades de topografia, de necessidade, de desejo, né? E a Escola de Engenharia é que foi a responsável pela elaboração de todos os projetos complementares. É necessário que nós, enquanto instituição de ensino e formadores, temos aqui engenheiros de produção, engenheiros civis, nós formamos, né, vocês, de que o aluno tenha uma formação menos tecnicista realmente, né, e mais voltada para a compreensão ou para a complexidade, né, social que envolve a nossa profissão. Então, foi exatamente em função dessa situação que a gente tem inclusive, criado, aprovado, inclusive pela extensão, esse laboratório de engenharia social. A gente está buscando consolidar o laboratório de engenharia social através, né, nós fizemos convênio já para a gente consolidar isso com o Sinduscom, com o CREA. Então, nós queremos uma parceria com o CREA para que os pré-projetos a que o Álvaro se referiu, eles, na verdade, tenham um embasamento de legalização que seja oficial. Queria complementar que uma outra ação importantíssima que está, inclusive, chegando a uma etapa final agora, é que nós tivemos um processo intenso nesses últimos 2 anos, que os municípios todos aqui da região elaboraram seus planos diretores. Ou seja, então, nesse processo, nós conseguimos, né, junto com moradores, as organizações todas dos municípios, pensar e repensar, né, pensar a cidade e repensar as práticas. Então, a engenharia pública,
no âmbito dos planos diretores, ela foi apontada como uma recomendação, né, para que os municípios implantem essa instância local. E aí, nesse sentido, realmente a gente entende que vai ser possível viabilizar isso a partir de parcerias. Por quê? Porque cada cidade, pelo menos a maioria das cidades, né, isso, por conta própria, isso a gente entende que realmente é difícil, mas é possível. Me parece que está muito claro que pensar a questão da habitação não é só uma tarefa da área da engenharia. Não é isso? É algo que compreende mais pessoas, um universo muito maior. A formação do engenheiro a gente busca mudar no sentido de que a gente não tem a menor condição de resolver o problema da habitação sozinhos, não é? A proposta do Laboratório de Engenharia Social, né, dentro da proposta dela, é inclusive um espaço de interlocução entre as diversas áreas do conhecimento. Então, ou seja, não se pretende, quando a gente discute a engenharia, nós estamos falando da engenharia no sentido de engenhar, né? No sentido de que você possa discutir questões que são muito complexas a partir da visão integrada de uma série de profissionais. Tá certo, muito bem, muito obrigado. Agradecer a presença de todo mundo, dos alunos. Semana que vem a gente volta. Por hoje a gente fica por aqui. Uma boa semana e até lá.